Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Marcela Carúcio e hoje a gente vai ter aqui mais um vídeo na nossa playlist sobre grandes marcas, conhecendo aí quem eram as pessoas por trás dessas marcas. Esse é o segundo vídeo da nossa playlist. Se tu não viu ainda o vídeo anterior, que nós introduzimos com Versace, eu te deixo aqui nos cards, por aqui nos cards, para que tu possa, assim que terminar esse vídeo, poder assistir a marca de Versace, de Gianni Versace, e entender quem era Gianni Versace por trás da marca. É muito interessante, a gente pode entender um pouquinho mais sobre a história da moda. Como eu disse anteriormente, os vídeos dessa playlist foram inspirados na parte de beleza de cada época, que era uma outra playlist que tem aqui no canal, da qual a gente vai falando sobre o desenvolvimento da moda em cada época, em cada década, né, que a gente surgiu aí, que passamos na história do mundo. Então eu acabei automaticamente estudando sobre essas épocas e automaticamente me surgiram nomes que influenciaram a moda nessas épocas. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês um pouquinho mais de detalhes sobre essas pessoas por trás das marcas. E hoje nós vamos falar, como vocês já viram no título do vídeo, sobre Chanel. Quem fez a Chanel, né? Quem é a pessoa por trás da Chanel? Se você ainda não conhece a Chanel é uma marca francesa. Ela surgiu na década de 20 na França. E quem está por trás dessa marca, nada mais nada menos que Gabrielle Chanel. A Chanel, ela é uma marca de alta costura. Mas essa alta costura, ela foi desenvolvida por Gabrielle através de vestidos, ternos femininos, blazers, calças, isso é um detalhe muito importante. Ela trouxe feminilidade, mas roupas confortáveis e grandes clássicos da moda para o universo feminino. Gabrielle tinha uma personalidade extremamente forte, uma mulher que se posicionava e dava sua opinião naquela época, defendendo as suas crenças, no que ela acreditava, no que ela achava importante. Eu não vou entrar aqui em detalhes da situação política de Chanel, porque eu acho que não tem relevância quando a gente está falando somente da marca e do que ela fez, da influência dela na moda. Então, a questão de polêmicas de Chanel, que a gente, se vocês derem um Google, vocês vão ver que ela se envolveu com um pouco com nazistas, com coisas não muito interessantes, não muito legais. Então eu acabei deixando de lado para que a gente possa valorizar somente a história por trás da marca, não a história de Gabrielle pessoa, e sim a Gabrielle empreendedora da Chanel. Como eu disse anteriormente, a Chanel ela teve essa marca de luxo, essa alta costura, mas sempre voltada para umas roupas mais simples, mais fáceis de serem usadas. Nomes como Marilyn Monroe, Audrey Tautou e Nicole Kidman também já foram um nome, né, a cara da marca Chanel. Então sempre a Chanel ela foi sempre muito feminina, mas sempre trouxe mulheres que traziam essa personalidade para a marca. Gabrielle Chanel, ela está entre as 100 pessoas mais importantes do século passado, porque ela revolucionou realmente o universo feminino através da moda. Chanel, infelizmente, não teve o contato com o seu pai. O seu pai era vendedor ambulante, então ele estava sempre viajando a trabalho e ele não teve esse contato com a filha. E a mãe de Chanel, de Gabrielle Chanel, veio a falecer aos 31 anos, enquanto Gabrielle tinha apenas 12 anos. Então, infelizmente, Gabrielle não teve esse contato tão profundo com seus pais e acabou sendo sempre criada por pessoas ao redor, e logo em seguida ela foi para um colégio de irmãs, que foi a partir daí que surgiu esse interesse de Gabrielle pelo mundo da costura. Foi nessa escola que ela aprendeu a costurar, foi nessa escola que ela aprendeu sobre a moda. Gabrielle, é importante nós falarmos aqui, antes de introduzirmos a questão de vida adulta de Gabrielle, porque Gabrielle aos 18 anos ainda estava nessa escola. Gabrielle, ela é conhecida como uma pessoa que gostava de inventar algumas histórias. Ela se adaptava, posso dizer assim, ao meio que ela estava. Algumas pessoas alegam que Gabrielle era bastante mentirosa, que ela nunca contava realmente a verdade e ela tinha a capacidade de contar o que o outro gostaria de ouvir. Ou seja, se ela estava em determinado ciclo social, ela contava o que o outro tinha interesse de ouvir e achava que aquilo ali era o máximo. Então, Gabrielle tinha muitas inverdades no meio
da sua história. Tem muitos fatos que a gente não sabe se realmente era aquilo ali ou se ela aumentou um pouco mais para ela ganhar status social. Então, eu vou contar aqui as informações que eram mais ou menos parecidas que eu fui encontrando para que a gente possa ter uma base do que é a vida de Gabrielle Chanel. Gabrielle sempre foi uma mulher muito ambiciosa e ela sonhava em ser rica. Ela sempre dizia que queria ter muito dinheiro. Por essa sua ambição, ela trabalhou como freelance, posso dizer assim, como costureira, como ela sabia, era uma arte que ela dominava. Ela também cantou em um café. Esse café, existem alguns relatos que era também um café onde as mulheres se prostituíam. Mas eu não encontrei nenhum relato onde Chanel ela era prostituta do lugar. Então eu não posso afirmar e nem dizer que não, que ela não tenha feito nenhum ato desses. Mas uma coisa curiosa é que o Coco, de Coco Chanel, tem duas versões dessa história. Uma que Coco era de uma música que ela cantava nesse café, como ela era cantora, né, nesse café. Tinha um trecho da música que falava alguma coisa de Coco e aí ela ficou sendo conhecida como a garota que cantava a música Coco alguma coisa. Não me recordo o nome da música agora. E a outra versão é que Coco era um apelidinho assim que os homens desse café davam às mulheres safatinhas, as mulheres... Porque tem uma palavra em francês que ela é meio que o diminutivo de alguma coisa como safadinha, coisa do gênero. Não sei qual é a verdade, não sei se é realmente alguma dessas, realmente é uma dessas duas opções, mas foi daí que eu encontrei o surgimento do Coco Chanel. Chanel, ela teve muitos namorados, muitos amantes, mas nunca casou de verdade, nunca constituiu família. Mas tem um namorado muito importante na vida de Chanel, que é Arthur Capel, que ele foi a pessoa responsável por fazer Chanel ser conhecida pela grande alta sociedade da época. A primeira loja que Chanel fez foi uma loja de chapéu. Ela fez todo um projeto, inclusive ainda é um dos grandes carros da marca Chanel, o chapéu. Inclusive na época dos anos 20, muito se usava chapéu. Eu falei já nesse vídeo da década 20, eu deixei aqui nos cards para que tu possa assistir logo depois deste vídeo. E Chanel foi um grande nome dessa época, inclusive até influenciando no corte de cabelo feminino dos anos 20. Arthur Capel, namorado de Gabrielle Chanel, ele veio a falecer. Porém, Arthur, ele era casado, ou seja, Chanel era amante de Arthur. E aí, quando Arthur veio a falecer, Coco Chanel, Gabrielle Chanel, resolveu vender a sua loja de chapéu, ela desistiu desse projeto e abriu o seu primeiro ateliê voltado realmente para roupas, tá? Ela ainda confeccionava chapéu porque ela já tinha um certo nome no mercado, mas o interesse dela realmente era desenvolver uma marca feminina com roupas femininas. Dentro desse desenvolvimento das suas peças no seu ateliê, Gabrielle viu a necessidade de desenvolver roupas femininas confortáveis. Essa época, as mulheres ainda usavam para montaria, saias, elas tinham que montar de lado. E Gabrielle não achava isso correto e via dificuldade também nesse aspecto, né? E realmente eu imagino que não deveria ser nada confortável. E Gabrielle foi responsável por desenvolver a primeira calça feminina. Ela era uma calça de tecido como se fosse de terninho e um corte bem feminino, até mesmo para a época. E ela conseguiu desenvolver isso e ousou realmente, causou na época usando as primeiras calças. Gabrielle também, ela preparava no seu ateliê roupas de banho, roupas para as mulheres praticarem outros esportes. Obviamente que hoje em dia a gente tem muito mais opções no mercado, a gente está falando da década de 20, então a gente tem que pensar com a cabeça da década de 20. Nessa época, as mulheres elas tinham coisas muito limitadas que elas ainda podiam fazer. Era a época da década de 20. Então, Gabrielle, por entender essa necessidade de desenvolver coisas que as mulheres pudessem realmente usar, ser usáveis para praticar esportes, a ir à praia ou ir num parque, fazer atividades mais relaxadas, ela resolveu pensar com a cabeça, uma cabeça bem ousada e muito mais à frente do seu tempo, para poder trazer isso para o universo feminino.
E ela realmente conseguiu, porque era uma necessidade daquela época, né? A gente tem que concordar que existem momentos que precisam usar uma calça, que eu adoro usar saia, mas tem vezes que não tem condições, gente, não dá. E Gabrielle resolveu trazer isso pro universo feminino, né? O primeiro terninho feminino, as primeiras peças confortáveis e elegantes. Esse é um grande ponto que a gente precisa trazer. A elegância sempre andou junto. E a elegância de uma maneira simples, não exagerada. Então era aquela coisa da mulher discreta, da presença da mulher ser muito mais a atenção do que o que ela estava vestindo. Chanel veio a falecer em 77, vítima de um infarto no seu quarto. Faleceu sozinha. Inclusive, eu vi alguns vídeos, né, para poder trazer esse conteúdo para vocês, que existe um fato de que Chanel tinha um biombo na porta da casa dela, se me recordo bem. E que quando ela convidava os amigos para irem jantar e tudo mais, ela colocava esse biombo na porta para que eles não vissem a saída e tivessem vontade de sair. Eu acredito que Chanel era uma mulher muito solitária. E essa vida conturbada que ela acabou tendo é um reflexo dessa instabilidade emocional, de repente, que ela pudesse vir a ter. Ela era muito focada no trabalho e ela acabou deixando de lado toda essa outra parte que que ela poderia realmente ter interesse, mas que ela não teve tempo de desenvolver isso na vida dela. E aqui eu ressalto para vocês que foi no período da década de 40, no período da guerra, Coco Chanel, Gabrielle Chanel, precisou ficar um pouco afastada. Ela teve realmente problemas financeiros, se envolveu com questões políticas, que é aquilo lá que eu falei logo no começo do vídeo. E isso meio que ficou dentro desse período, ficou manchado na história dela. E aí depois ela foi se levantando aos poucos, conseguiu trazer de volta a marca, né? Porque, se me recordo bem, a Gabrielle não estava podendo entrar na França nesse período. E era onde ela era conhecida, onde ela tinha a marca dela. Então ela precisou fazer esse ato, ficar afastada da sua marca para depois retornar para poder desenvolver redescobrir ou refazer, na verdade, o seu nome no universo da moda. E aí ela conseguiu, a gente tem aí até hoje, né? A marca é super conhecida, super sólida e ela realmente conseguiu se reerguer. O logo da marca é 2 Cs, né? E ela representa nada mais nada menos que Coco Chanel, que ela conseguiu trazer aí a sigla do seu nome, ela trouxe realmente o seu nome para a sua marca. E a gente vai ver que outras pessoas que fizeram também suas marcas também tiveram essa mesma ideia de trazer o seu nome para a marca. Por isso que eu disse lá no primeiro vídeo, vamos saber quem são as pessoas por trás das marcas. Quem foi Chanel? Quem foi Versace? E a gente vai ver nos próximos vídeos quem foi Gucci, quem foi Hermes. Então a gente vai poder ver todas essas pessoas aí por trás dessas grandes marcas. E Gabrielle Chanel, ela tem um império maravilhoso hoje em dia, né? A gente pode ver aí que a marca é muito sólida e ela trouxe para nós, o nosso guarda-roupa feminino, alguns clássicos que eu vou citar aqui para vocês. Gabrielle fez o primeiro vestinho básico preto. Diz a história, diz a lenda, de que Gabrielle não tinha roupa para ir a um evento, mas ela tinha um vestido preto lá, alguma coisa do gênero. E ela foi com aquela peça e ela era a única com um vestido preto, porque normalmente os homens usavam terno preto, né? E aí conta-se de que as pessoas meio que ficaram curiosas, assim, para entender, mas que logo em seguida, pela ousadia, eu acredito, pela personalidade de Gabrielle Chanel, as pessoas elas olhavam, observavam muito e como elas queriam se impor na época, acabavam repetindo as atitudes dela, muitas vezes, no modo de se vestir. Gabrielle também trouxe para o universo feminino o misturar pérolas com o uso de pérolas, né? E misturar as joias verdadeiras com bijuteria. Então a gente sempre ficava com aquela perguntinha, o que era verdade e o que não era verdade dentro daquele mundo de joias e brilhos que Gabrielle utilizava. E também Gabrielle trouxe aí para o mundo feminino uma peça muito importante, principalmente para o mundo corporativo, que é o blazer. Gabrielle fez o primeiro blazer feminino e ela, uma curiosidade bastante interessante, de que ela, quando fez a peça, ela sabia que o caimento para a peça feminina ela era diferente do caimento para a peça masculina. Então, o que ela fez? Ela colocou uma correntinha na barra
do blazer, né? Como se fosse nessa parte aqui do meu casaco. Ela colocou para que desse peso, para que a peça ficasse reta. E isso é algo que tem até hoje nas peças da Chanel. Esse aramezinho, assim, essa correntinha para dar esse peso. E a Chanel, ela era uma pessoa que ela dizia que a gente não precisava necessariamente só se preocupar com o acabamento das peças externos, mas que a gente também deveria se preocupar com o acabamento da peça internamente, onde ela pudesse ter exatamente os seus pontos, não ter fio sobrando, nem fio faltando. Então ela se preocupava muito com os detalhes. Era uma mulher bastante detalhista, acompanhava realmente todo o desenvolvimento das suas peças e ela pensava em coisas que fossem realmente importantes, como isso da correntinha no blazer. É um pequeno detalhe, mas que faz diferença no caimento da peça. E para nós finalizarmos esse vídeo, eu deixo aqui como indicação o filme Coco Antes de Chanel. Ele é um filme que eu já indiquei aqui em um vídeo que eu fiz sobre filmes. E ele é um filme bem interessante, se eu me recordo bem, tem aqui no YouTube também para vocês assistirem. Ele conta a história da moda de Chanel, fala um pouco sobre a vida dela conturbada, traz aí alguns detalhes. É um filme bem legal, bem interessante. Ele é um filme francês, se me recordo bem. E ele vai poder aí ilustrar para vocês a vida de Gabrielle Chanel. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero ter acrescentado um pouquinho mais sobre o conhecimento dessa marca para vocês e entender que não é somente uma marca, tem uma pessoa por trás. E eu te espero no próximo vídeo dessa playlist que a gente está fazendo juntas aqui, que eu vou dizer juntas porque eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que tu veja, eu preciso de teu like, não esquece desses detalhes. E não esquece também de me seguir no Instagram. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!